2026 é uma oportunidade que o Senhor vai te dar, que o Senhor vai me dar. Uma oportunidade de viver algo novo, de fazer coisas novas, de melhorar, de ter atitudes diferentes das quais nós tivemos até aqui. Atitudes essas as quais nós sabemos que devemos ter, só que ainda não tínhamos tido. Por isso, 2026 é uma oportunidade de recomeçar, oportunidade de confiar, de se achegar mais ao Senhor. 2026 é o ano ao qual o Senhor te dará mais uma chance de fazer o que é para ser feito, de viver o plano dele para a sua vida. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. Melhore, recomece, confie, se apegue ao Senhor, se achegue a Ele.